Perfeito. Prontinho. Desculpa, gente, eu tive um probleminha aqui, acabei não escutando sua fala, Camila, perdão. Imagina, tá ouvindo agora, Vanderlei? Agora sim, agora eu voltei, estou online. Ótimo. Vamos iniciar nossa aula? Então, Sim. pessoal, sejam bem-vindos, eu sou a professora Camila, esse aqui é um projeto que eu iniciei lá atrás e hoje eu toco ele junto com a Márcia, né? É o projeto de aula dialogada. Todos os meses nós oferecemos uma aula gratuita, né, com professores ótimos, assim, sensacionais, profissionais de mercado. Então, a gente vem trazendo assuntos da área tributária, assuntos pertinentes ao nosso dia a dia. Eu sou tributarista, né, sou perita também, eu já atuo aí na área fiscal, já tenho uns 16 anos, e a gente aceita sugestões. A gente vai ter uma outra aula dialogada, agora dia 30, então vocês mandam assunto para mim, normalmente os meus alunos, ou algum cliente, colegas de sala, você consegue dar uma aula de determinado assunto, a gente traz para cá. Então, sejam bem-vindos, é um projeto gratuito que a gente está aí já tem alguns bons meses, e interessante que na nossa plataforma, vocês conseguem acessar essas aulas gravadas e também o material disponibilizado. Então, depois vocês fiquem super à vontade. A gente já teve aula de planejamento para clínica médica, a gente já teve aula de planejamento tributário de forma geral, de auditoria digital, hoje vai ser de FCI, de microempreendedor. Então, assim, são muitos assuntos que a gente traz aqui, de SPED, a gente já falou bastante. Então, todos os meses a gente tem esse projeto. Depois que a gente terminar a nossa aula, até o final dessa semana, vocês irão receber a certificação dessa aula. Tanto eu como professora, né, eu sou professora da graduação e da pós-graduação também, sempre envolvida em temas tributários. A nossa aula de hoje, eu convidei o Marcelo, ele é controller e também é professor, né, a gente tem aí a nossa amizade aí das faculdades, e ele vai abordar o tema de FCI, né, que é a ficha do conteúdo de importação. Aproveitem o Marcelo, é um cara de mercado, é um cara inteligentíssimo, é um conteúdo assim, às vezes a pessoa fala, é gratuito, é a mesma aula que a gente dá na pós-graduação, é a mesma aula que a gente oferece em curso executivo, né, é o mesmo profissional. Então, sintam-se à vontade, abraçados, né, por professores que têm o intuito de compartilhar conhecimento. A nossa aula, ela dura em média de 1 hora a 1 hora e meia, né? Já está aqui nos nossos comentários o link. Esse link, ele não é de bate-papo, ele não é de trocar ideia, ele é de tributos. Todo dia que sai lei, eu publico lá. Pessoal, saiu tal lei. Pessoal, professora, não entendi a aplicabilidade, olha o meu segmento, tal, não sei o quê, e a gente acaba discutindo estas questões de aplicabilidade da lei, de processos, né? Então, assim, é bem sucinto, serão muito bem-vindos, né? Tiver alguma dúvida posterior, eu sou super acessível para que possam tirar dúvidas desses de outros assuntos. É isso, a Márcia está aqui comigo nesse projeto, ela cuida de todo o suporte, e o convidado de hoje é o Marcelo. Eu vou passar a palavra para ele e eu só retorno no final para fazer o encerramento da nossa aula. Sejam muito bem-vindos. Marcelo, a palavra é sua, meu querido. Boa aula, pessoal. Ok. Obrigado, gente. Obrigado, Camila. Boa noite a todos. Obrigado. Teve uma querida colega aí também de trabalho, de anos de carreira, Cida Lima, né, que é gerente de RH, né, Cida? Você já foi também controller lá no Grupo Ritter. Obrigado por você estar presente. Obrigado a Camila, a Márcia e assim, o pessoal que me convidou para essa aula. Eu sou da área de controladoria já de carreira, já há muitos anos, não sou especialista em tributos, embora tenha feito uma pós de tributária, foi onde eu conheci a Camila, na Trevisan, mas consegui na Trevisan aprender muita coisa na área tributária. E uma dessas coisas que eu aprendi na área tributária, na Trevisan, e que vim desenvolvendo ao longo da minha carreira, logo de 2012 para cá, em 2012 eu ainda estava no Grupo Ritter, junto com a Cida, saí quase que logo depois que o governo, o Senado, publicou a lei do conteúdo de importação,
e fui para uma outra companhia, para Schutz Vasitex, e lá tinha esse desafio de fazer a ficha de conteúdo de importação sem muita literatura, sem muita gente para dar suporte, coisa ainda muito nova, e muita coisa mudou de lá para cá. Então, eu montei essa aula, ela é bem simples, eu não vou revisitar e nem vou ficar visitando, gente, a legislação, a lei, né? Eu vou deixar depois no final, eu deixei os links importantes, os links mais importantes para vocês visitarem, mas eu já vou direto no dia a dia, né? Direto como que a gente entende, como é que a gente tenta resolver, como é que a gente tenta solucionar. Também não vou me aprofundar no cálculo de conteúdo de importação, porque o cálculo, ele não é complexo, ele é muito simples. O difícil é você buscar os dados, né, como é que você vai buscar esses dados dentro do teu sistema e como é que você monta ele quando você tem muitos produtos, uma lista de produtos com várias componentes desse produto, né? E aí tem uma coisa super importante que vale a pena alertar, eu alerto todo mundo, colega, amigo, parente, alunos ou não, porque o conteúdo de importação e FCI, ela deve ser informada em toda a nota fiscal de saída que tenha conteúdo importado, seja ali fora ou dentro do estado. Então, basicamente é isso. Então, começo bem devagar aqui o material, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E vamos lá. Então, todo mundo vendo a minha tela aqui? Ficha de conteúdo de importação? Ainda não. Não. Não? Ainda não. É sempre assim, no teste funciona, né? Na hora da aula não funciona. Ainda não. E agora? E agora? Agora sim. Agora sim. Legal. Legal. Então, a ficha de conteúdo de importação ela é uma obrigação acessória, né, para todos os produtos que tenham conteúdo importado, sejam eles importados diretamente pelo contribuinte, pela empresa, ou importados indiretamente, né? Você pode comprar alguma coisa aqui dentro do estado de São Paulo, e esse produto ele pode ter sido importado ou ter um componente importado, você consegue identificar isso pela CST. Se ele faz parte do teu produto, mesmo você comprando no mercado nacional, e ele tem alguma componente importada, ele vem com a CST e você tem que relatar isso no seu produto e nas suas notas fiscais no momento da saída. Tá? Então, eu criei uma sequência bem simples aqui, né? Talvez alguns de vocês já conheçam, né? O nosso amigo da Gran Torta muito provavelmente já conhece algumas, né? CST, que é o Código da Situação Tributária, não é Código de Substituição Tributária, mas é o Código da Situação Tributária, que informa se o produto vendido ou adquirido tem o conteúdo importado e quanto importado em termos percentuais. Nossa querida e famosa NCM, que eu costumo falar que é o RG e o CPF do produto, né? Então, se um produto tem uma determinada NCM, você entende que aquele produto, né, você está falando que é uma NCM de Guaraná, aquilo lá é Guaraná mesmo, né? Pelo menos eu espero que seja. Atenção para a lista CAMEX, porque a gente vai discutir hoje essa questão o que é similar, o que não é similar, né? Não sou eu, executivo ou pessoal da minha engenharia aqui da empresa, que diz que o produto não tem similar ou tem similar. Não, eu já tive essa discussão todas as empresas que eu passei na Schutz, e aqui na Synergy não foi diferente. Não, esse produto não tem similar. Não é você que decide, é a lista CAMEX. Não, mas não tem similar, como pode ser? É a lista CAMEX. Esta é a regra. Então você tem que olhar na lista CAMEX. Eu criei um sisteminha, vou mostrar para vocês. O conteúdo de importação, que calcula o conteúdo que você tem na importação, né, do produto que você vai vender ou que você vai adquirir, e a ficha, a obrigação acessória propriamente dita, né? A ficha é o último elemento, a ficha é mais simples, na verdade, todo mundo conheceu esse processo como ficha de conteúdo da importação, mas FCI ficou popularizado como FCI, mas na verdade é o conteúdo de produtos importados dentro do seu produto acabado, ou percentual de produto importado dentro da matéria-prima que você está comprando no mercado nacional, ou está importando
de fora, né? Importando de outro país. Ok? Então, são esses 4 elementos aqui importantes. CST e NCM, né? CST é o Código da Situação Tributária, determina a incidência de CM sobre um produto ou serviço, serve para orientar nós, os contribuintes, no processo de comercialização de mercadorias, né? Então, na nota fiscal tem que constar a CST, Código de Situação Tributária. Peguei um exemplo aqui de uma CST 600, de uma nota fiscal. Uma NCM é um sistema ordenado, né, pela aplicação de regras e procedimentos, que um código numérico para uma determinada mercadoria. Então, cada mercadoria tem o seu código numérico específico, né? Uma vez esse código que ele é conhecido, ele começa a representar a mercadoria. Então, o NCM, nesse exemplo que eu peguei, 291.56019. Então, isso aqui não é muita novidade para ninguém, mas é importante a gente passar rapidinho por isso daqui. Bom, vou entender agora, vou lá para a minha empresa, vou para o meu dia a dia e vou ver como é que eu faço para saber se eu preciso fazer o conteúdo de importação ou não. Primeiro eu tenho que saber o seguinte, preciso fazer FCI para esse produto? Né? Primeira pergunta. Como é que você responde isso? Simples, simples, muito simples. Né? Você pega a sua NCM, né, e vai lá na lista CAMEX LECIM, lista de sem similar nacional. Né? Então, esse produto tem sem similar? Então, você pega o 250, eu vou disponibilizar a lista depois para vocês, a Camila disponibiliza, né? E o link dela do site do gov.br também está no final, está na última apostila, você vai lá na lista, na lista CAMEX, LECIM, e dá uma olhada lá, o 280200, enxofre sublimado ou precipitado. Esse enxofre é um produto sem similar, portanto, não é necessário fazer FCI. Né? Teu produto está lá, aí, vida normal, você não faz nada, parou a vida aí. Né? Ele é sem similar, você para a vida aí, não precisa fazer mais nada. Sai para dentro do estado com 18, não precisa calcular conteúdo de importação desse produto, não precisa colocar 4% para fora do estado, sai com 7 norte e nordeste, com 12 sul e sudeste, normal, vida que segue, muito tranquilo nesse sentido. Só tomar cuidado de classificar, colocar a CST correta na saída da nota fiscal para essa NCM. Depois a gente vai olhar essas CSTs. Tá, beleza. Peguei um produto aqui, peguei um produto qualquer, infelizmente eu não posso pegar por confidencialidade as minhas NCMs aqui da empresa. Peguei essa NCM aqui, ó. Tampas e garrafas, frascos, vasos, balões, embalagens tubulares, enfim, a 70, 10, 90, 21. Fui lá na Lecim, fui lá no Camex. Cheguei lá na Camex, ela tem similar, ela é necessária, ou seja, eu não me encontrei ela na lista. Achei na lista, não faço nada. Não achei, faço FCI. Essa é a regra. Porque às vezes a questão de similar e não similar confunde bastante. E é comum, eu passei isso nas duas companhias, tanto na Schutz Vasitex como aqui na Synergy, que os demais colegas de produção, de vendas, até o pessoal do board, da administração, falam, não, mas é só a gente que faz esse produto. Ok, eu concordo que só nós que fazemos esse produto, não tem concorrência, não sei, mas não somos nós, volto, insisto, não somos nós que determinamos isso, quem determina é essa lista que está aí, que eu vou disponibilizar para vocês. Então, amanhã, quando vocês chegarem no escritório, peguem os produtos comercializados, peguem a lista de NCMs e olhem direto essas NCMs. Está na lista? Tudo bem, não tem problema nenhum, é produto sem similar. Não está na lista, é produto considerado com similar e é necessário fazer FCI. Ok? Dúvidas, pessoal? Eu tenho. Pode falar. Marcelo, então, quando a gente olha a tabela do CST, a gente tem o 0, tem o 1, vai até o 8. Aqueles que é estrangeiro, necessariamente eu tenho que fazer a ficha de importação ou não necessariamente? Eu vou ter que analisar na lista CAMEX independente ou, por exemplo, eu peguei um item,
Esse item está no CST, lá na origem, ele está na origem, por exemplo, 6 ou 7, Ou 3. Isso, né? Por exemplo, se ele tiver 1, 2, 6 e 7, automaticamente eu tenho que fazer a ficha ou não? Eu vou analisar as duas coisas. Não, nesse momento não. O que você vai fazer nesse momento é o seguinte, você vai pegar suas NCMs de saída. Você vai focar nas suas saídas, inicialmente, tá? Você vai focar nas suas saídas. Então, você vai pegar a sua saída, você vai pegar o NCM da sua saída. Se o NCM é da sua saída, você não precisa fazer o cálculo da FCI, né? Então, ele é considerado sem similar, você vai ter uma CST específica, eu vou passar pelas CSTs, e aí você vai ter uma CST específica lá, tá? Entendi. Produto nacional sem similar, ou produto importado com similar. Aí você vai ter uma CST e não vai ter obrigatoriedade de fazer a ficha. Se você caiu, por exemplo, no 7010, você tem um produto de saída 7010, ou um produto de saída aqui no meu, por exemplo, que começa com 33, né, e 32, eu sou obrigado a fazer a FCI. Aí eu vou ter que olhar com outro olhar para a CST. Lá na TIP, quando eu pegar, entendi. Então, eu começo pelo NCM para aplicar a origem do CST. Exatamente. Entendi. Eu estava fazendo o caminho contrário, então. Eu não vou dar CST, eu vou verificar o NCM, aí eu verifico se é estrangeiro, qual que é o percentual, aí eu aplico o FCI ou não. Isso. Você pode, por exemplo, você tem produtos que você tem CST 800, você tem que considerar 100% importado, né? Ou você tem produtos aqui, ou você importou um produto sem similar, CST 100, né, na entrada, mas a tua saída, a lista Camex diz que essa saída, por algum motivo, o pessoal diz que ela é sem similar, então não é necessário fazer a ficha de conteúdo de importação. Você só vai ter que, o regramento agora é só olhar a CST. Perfeito, entendi. Obrigada, Marcelo. De Acho que nada. a Luana quer tirar uma dúvida também, né, Luana? Pode, vamos lá. Não, era justamente isso que você perguntou, né? Então, eu preciso, independente do CST dele, então eu tenho que ver primeiro de tudo o NCM. A ordem é essa. Primeiro eu vejo o NCM se ele está na lista Camex primeiro. Isso. As tuas saídas. Olha para as tuas saídas. Nas minhas. Olha para as tuas saídas e vê o que você está saindo da tua empresa. Qual é o NCM, meu produto, e pesquiso ele para ver se está na lista. Isso. Se ele estiver na lista, não é necessário fazer o FCI. Não. Aí você vai obedecer o regramento do CST. Ah, tá. Aí tem a lista do CST. Se ele estiver na lista, aí você tem que fazer FCI. Entendi. E obedecer o regramento da CST. Entendi. Porque aí depois tem a regra do CST, né? Porque Isso. quando você chegar no CST, aí eu vou te fazer algumas perguntas. Não, tá, imagina. Então, quando você faz isso, aí começam as confusões dentro da companhia, né? Conversando com alguns colegas também, a gente observa que o pessoal, não, isso aqui não é só eu que faço. Né? Então, esse é o problema. E aí o cara não quer fazer de jeito nenhum. Tenho alguns colegas, assim, amigos mesmo, que tem empresa pequena, e o cara fala, não, isso sou eu que faço essa punção aqui, imagina. Rapaz, toma cuidado. Mas, enfim, né? Vanderlei também tem uma pergunta. Pode falar, Vanderlei. Opa, vamos lá. Eu acho que eu estou antecipando um pouco aí da conversa, mas referente ao CST 5, né? Iniciado por 5, né? Que seria o conteúdo de importação inferior a 40%, né? Não me lembro se é 40% ou 30%. Esse CST, ele é obrigatório fazer a ficha de conteúdo de importação? Não, então, o Vanderlei, como eu te falei, se você recebeu CST com CST 300, por exemplo, ou 50, ou 500, o teu fornecedor, ele deve ter feito a ficha. Certo? Agora, a gente não está... determinante aqui nesse primeiro momento não é você olhar para o teu fornecedor, olhar para as tuas saídas, aquilo que você fabrica.
É porque no nosso caso, o que que acontece? A empresa, ela importa. Sim. Então, aí aqui, Ela faz, importa e revende, certo? não só revende, às vezes ela faz uma modificação do produto, então aí ela muda a Exato. origem. Isso, aí ela muda a origem, mas no primeiro, mas também lá no seu despachante aduaneiro, o que que você vai ter que fazer antes dele fazer a nota para você? Ele vai ter que olhar na lista, porque lá pode ser que ela seja sem, né, importado, sem similar nacional, ou ela seja, acho que agora eu não me lembro de cabeça, são tantas CSTs, ou ela pode ser que ela seja 00, né? Depois tem uma lista Não, aqui. quando entra para nós, entra como 100. Aí sim, entrou como 100. Como Muito 100. bem. Nenhum. Aí você pegou, muito provavelmente, se você revendeu, fez só, trocou a embalagem, trocou a rotulagem, alguma coisa nesse sentido, ela vai sair com 800 Né? e vai ter FCI. Se ela entrou como 100, como CST 100, porque ela já é sem similar nacional. Uhum. Precisa observar como é que está classificada a saída, né? Porque às vezes a NCM da entrada não é a mesma da saída. Exatamente, é isso que a gente vem observando. É. E daí até houve algumas mudanças, por quê? Daí no meio do caminho que acontece, o meu cliente, ele é uma fábrica de tintas. Tá. Então ele compra a tinta da matriz dele lá do exterior, vem para cá, a gente faz a entrada, ela entra com origem 1, né? Isso, 100. Isso. Aí no meio do caminho, o cliente dele quer que a tinta tenha uma coloração diferente. Então ele vai pegar um tanto da tinta branca e um tanto da tinta vermelha para fazer um rosa. Uhum. Então, nisso, a minha origem já mudou. Ou foi para 3 ou foi para 6. Isso, aí eu vou te mostrar que a gente vai fazer o CI agora, o cálculo, vamos fazer o cálculo do CI. Ok, obrigada. Né? De nada. Marcelo, me tira Oi. uma dúvida, não sei se Tá. acontece, eu não trabalhei com importação, mas assim, quando a gente considera o enfoque do fornecedor, muitas vezes dá divergência comigo. Exemplo, com substituição tributária. Eu quero saber se eu tenho que ter o mesmo cuidado quando a gente fala na determinação se é ou se não é, se tem ou se não tem o conteúdo de importação. Por exemplo, eu tinha um fornecedor em Santa Catarina, quando tinha IVA lá, tá? Porque hoje o preço já tirou, né? Mas quando tinha, ele falava que o NICM dele era XPTO e que o IVA dele era 38,45. Eu falava, não, não é. Essa coisa aqui, ela é ABCD e o IVA dela é 70,30. Aí ficava aquela briga do inferno, ele não mudou, né? A gente, por conservadorismo, o que a gente fazia? Toda vez que comprava desse fornecedor, pessoal, vamos comprar daquele fornecedor X. Mas ele paga ST considerando ser 30 pontos não sei o que lá. Mas nós entendemos que essa mercadoria é tal mercadoria e o IVA dela é 70. A gente fazia o recolhimento complementar, né? Por conservadorismo, né? Por entender que o enfoque dele era outro e o nosso era outro. Quando a gente escritura as notas nos arquivos SPED, é óbvio que a gente vai fazer sobre o enfoque do contribuinte, ou seja, sobre o meu enfoque. Se eu considerar, como a Luana citou e o Vanderlei, a origem que vem destacada no meu fornecedor e não aplicar as análises que nem você comentou, eu posso facilmente incidir em erro, certo? Eu sempre vou observar eu comigo, qual estado que eu tô, qual que é a minha análise, se eu vou aplicar algum processo produtivo, alguma transformação, alguma coisa naquela mercadoria, aí eu desconsidero a origem considerada pelo meu fornecedor? Você desconsidera. Você desconsidera o raciocínio da origem, né? Assim, o driver aí, quem que manda é a tua saída, NCM das saídas. Aí você tem uma saída lá. Aí você usou muita coisa de Santa Catarina desse cara, entendeu? Com substituição tributária e tudo mais. Na hora que você vai calcular o conteúdo de importação, se ele falar que não precisa calcular, você segue a vida normalmente, se ele não está na lista. Agora, se ele está na lista, aí você não calcula. Mas se ele fala que é com similar e você precisa calcular, você segue a regra. Né? A regra lá na frente, você vai ver o que é o conteúdo de importação. É as compras médias ponderadas do penúltimo mês, do antepenúltimo mês da venda.
e aí você usa o critério lá, excluir ICMS e IPI. No IVA, você está falando de IVA de ICMS, então você vai excluir o ICMS, mas você vai ter e o IPI, mas você vai ter o PIS e COFINS, que não vai ter o ST sobre o PIS e COFINS, certo? Perfeito, entendi. Então, sempre a minha saída, a aplicabilidade que eu dei ou não ali no meu processo produtivo industrial, olhando eu com o meu produto. Isso, você com o seu produto. Perfeito. Aí ele vai te dar, por exemplo, aqui a indústria química fina, raramente a gente tem, tudo tem CST 300, 800, né, aqui na nossa empresa. E algumas muito raras saídas são sem similar, e aí não faz nada, sai com 18, 7 e 12. Porque a saída que determina. Ele está perguntando, a saída tem conteúdo? Porque o benefício não está na entrada, o benefício está na saída. O benefício fiscal, você concorda? Você reduz de 7 para 4, de 12 para 4. Perfeito. Tá? Faz Então, sentido. aí o benefício está na saída. Então, como é que eu alcanço o benefício de sair com 7 ou sair com 4? Se o meu produto ele tem similar, né? Ou seja, ele está fora da lista. Porque pode ter empresa que, para ter a isenção, para ter a aplicação do benefício, pode classificar lá na saída dele, para ele jogar de 12 para 4, ele pode falar que não ter consultado a lista, e aí eu não posso acatar o que ele falou que certo? Você na sua entrada, você não tem como ver o que o cara está fazendo. Você tem a nota, a responsabilidade. Quem emitiu a nota? Foi o teu fornecedor. Então, a responsabilidade do CST que está lá é dele, a responsabilidade do NCM que está lá é dele. Perfeito. Né? O documento fiscal é dele, né? Então, a responsabilidade pela informação veio dele. Se amanhã ou depois o fisco dá uma glosa nele, né, da NCM, de saída 4, que ele não deveria ter saído com 4, é ele que vai responder, né, não você, né? A não ser que seja aprovada aí uma cadeia de má-fé, né? É muito louco isso, mas é muito... Assim, não vamos entrar nessa seara, né, porque... Outra aula. É outra aula. Deixar isso aí para a aula de crimes contra a ordem tributária. Isso, vamos deixar essa para a próxima. Aí você me convida que eu quero assistir, que eu gosto, mas eu não sou especialista aí. Legal. Vamos lá. Então, lembra que eu falei, a gente segue aqui a sequência. SST, NCM. Entendemos que é SST, NCM. Vamos na lista, depois a lista está lá no final. Código de situação tributária. Né? Então, vamos lá. 0. Iniciou com 0? Nacional, exceto os indicados no 3 e 5. Né? O que é o 3 e 5? Nacional com importação inferior, 5, nacional com conteúdo de importação inferior a 40%. Né? 3, conteúdo de importação superior a 40%, inferior a 70%. Então, o teu fornecedor mandou para você com 300, por exemplo, ele mandou com 300, então você tem conteúdo de importação inferior superior a 40, inferior ou igual a 70. Né? Aí, nós vamos ter uma regrinha por trás. Ele te passou por 4, Manaus, né? O processo produtivo básico é de Manaus, então você não vai usar esse cara aí. 5, mercadoria com conteúdo de importação inferior a 40%. Você saiu com uma mercadoria inferior a 40%. Mercadoria nacional 8. Mercadoria nacional com bem ou conteúdo de importação superior a 70%. Né? Então, ok. Você vai sair com 80%. Vamos lá. 1. Iniciou com 100. Estrangeira, importação direto, exceto a indicada na 6. O que está na 6? Estrangeira, importação direta, sem similar nacional. Se você importou na 6, está no Comex, é 600. Se você importou, não está na Comex, é 100. Entendeu? Certo? Pode repetir essa parte que você falou, por aqui, favor? Tá vendo meu mouse? Tô. Legal. Importei, estou importando mercadoria. Aqui a gente faz assim, toda importação a gente olha na lista. Não sei aquelas que a gente está dizendo sempre que a gente já sabe. Então, importei. Olha na lista. Está chegando, o que está chegando? Está chegando uma importação. Qual é a NCM dessa importação? Olha na lista.
Tá na lista? Importação direta, 100, né? Certo. Eu entro como 100 aqui. Beleza. Olha na lista. Não, olha, não está na lista. Aliás, está na lista, sem similar, 600. A importação vai ser 600. Voltando aqui, ó. Voltando. Importei um enxofre. Vai ser 600. Ela sem Então, similar. porque ele tá na Camex, ele vai ser 600. Ele vai ser 600. em origem 6. 6. Importei um garrafão na 710, ele vai ser 100. Entendi. A minha entrada vai ser 100. Beleza? Ok. Aí, O Sérgio queria fazer uma pergunta. Quem? O Sérgio. Pois não, Sérgio, vamos lá. Eu desativei o som dele que estava dando interferência. Mas desculpa. Não, já foi, já. Eu só ia perguntar com relação a... Na hora que você falou de... Que o fornecedor, o que ele classificar como entrada, claro que vai seguir na cadeia toda, né? Porque Exato. um vai pegando a informação do anterior, tudo bem que você reclassifica na saída, mas você vai usar, de qualquer forma, você usa Eu uso. a base da informação do seu fornecedor, né? É Se ele claro. falou que a importação é direta dele, você vai colocar como revenda de produto ou nacional ou estrangeiro adquirido no mercado interno, alguma coisa assim, né? Isso, exato. E, na verdade, se fosse ver com relação a crime lá, a cadeia toda vira num crime, né? Mas quando eu falei do crime, assim, o cara combina com um cliente lá do outro estado, entendeu? Sim. Aí ele faz um jogo de informação aqui, aí importa aqui. Na verdade, o primeiro sempre vai levar os últimos a erro, né? Exato. Eu também, quando eu faço uma nota fiscal aqui, o cliente está confiando piamente que o meu CST está correto, né? Muitas vezes, no meio do caminho, tinha muitos produtos que são importados, tinha FCI lá no começo, no meio do caminho, de repente, um departamento fiscal que não está tão atuante, se perde no meio do caminho, você perdeu o benefício, né? Aqui nós já tivemos alguns casos de clientes no Nordeste e no estado de São Paulo que pediram para ver o cálculo, para validar, sabe, no momento de onde estavam nos homologando como fornecedores. Entendi. Aí eles queriam saber se a gente estava fazendo certinho o cálculo da CST e da FCI, né, o conteúdo. Era isso que eu ia colocar. Não, muito obrigado pela participação. Vamos lá. Parece complexo, mas não é, viu, gente? É um monte de regras. Aí eu fiz aqui eu fiz uma tabelinha aqui que a gente usa aqui dentro mesmo, na companhia, né? Aqui onde eu trabalho. Então, dentro do estado e fora do estado, né? Gostei dessa tabela já. Aqui eu A gente vai ter acesso a ela? Vai. Eu já traduzi essa daqui e traduzi para o nosso dia a dia aqui, né? Então, eu vou vender 300 dentro do estado, sai com 300, e fora do estado sai com 390, quando alguma das nossas mercadorias aqui, ela é superior a 40 e igual a 70. Tá? Então, o que mais a gente tem aqui é 300, 390, 500, 590, 800 e 890. Né? E, às vezes, a gente tem 200. Né? Olha só que interessante a 200. Na verdade, aqui tem um erro. Bem achei esse erro, 200, 290. Mercado importado e adquirido no mercado... Oi? Você só pode eu não sei se você já explicou isso, eu não estava aqui. Por que 90? Porque é fora para outro estado. Ah, tá. 300, ó, aqui, ó, CST dentro do estado de São Paulo. 300, né? E 390. Aí você mandaria como outras, é isso? Não, como 390, né? Ele sai aqui, ó, como mercadoria 3. O que é o primeiro dígito? 3. O 3 é o nacional. Não, nacional, cooperação como outra. como mercadoria com conteúdo de importação superior a 40%, inferior a 70%. Certo. Aí eu vendi para dentro do estado, tributado integralmente quando está dentro do estado. Certo? Certo.
Quando ele sai para fora outro estado, ele vai sair com 4, certo? Certo. Ele vai sair com 4. Se ele é no estado Tá. 00 sudeste, integralmente. Tá. 00 integralmente, porque ele vai Tá. tributar integralmente para São Paulo. É. Então, São Paulo ele sai com 18, É. que é um Teria erro que ter comum. sei lá, um 80 aí para falar que é tributado por É, FCI, alguma coisa assim, né? Se isso, fosse ver. exato. Só que o nosso amigo não Não, legislou sobre isso. não legislou sobre isso. Então, o correto do CST, quando vai na operação interestadual, é colocar o 90 outras operações. Isso. Vai tributar, mas vai sair como 90. 90, porque você está informando que ele está com 4%. Que a tributação é diferente da integral, entendeu? Não é 7 nem 12. Uhum. Não é 7 nem 12. E no estado de São Paulo, ele nem é 18, ele é 300. Ele permanece 18, mas ele tem informação, porque você não sabe o que o teu cliente vai fazer, se ele vai vender para fora do estado, ele precisa de informação, né? Uhum. Ele precisa dessa informação, o teu cliente. Legal. Essa eu não sabia. Tá? Nem Então, eu. a gente colocou, eu peguei aqui outras operações, porque aí 340 é isenta, não tem, a gente não opera com isenta, a gente não opera com suspensão, você tem que tomar alguns cuidados aí, tá? Com deferimento e tal, tem que dar uma olhada profunda na operação de vocês. Aí vocês voltem com a Camila ou voltem comigo, tá? Mas eu sempre falo, gente, o nascedor, a coisa da FCI nasce aqui, ó. Não, é normal, eu também cometi isso, fui muito louco, fui para a CST, peguei nota de cliente, conversei com o cliente, falei com engenharia, falei com um vendedor técnico, né, até que eu também caí, me entendi, e isso tomou conta, vamos dizer assim, incorporei esse negócio de que tudo nasce na NCM cruzando com a lista Camex. Tá? E depois você vem para essa lista, tem essa em outros lugares, e essa aqui é uma adaptação que eu fiz aqui para o nosso negócio, porque ela é mais prática, a gente só foca nessas coisas do nosso business aqui. Ok? Depois vai estar disponível lá para vocês. Muito bem. Né? Aí, mercadoria, fiz um resumo aqui para ajudar as meninas aqui do faturamento, para ajudar o pessoal do fiscal, né? Então, e para dar uma parametrizada no sistema, para ajudar essas coisas todas. Legal. A gente entendeu as duas coisas importantes, né? A lista LECIN, né, a Camex, e aí uma coisa que precisa entender, que também eu ia falar uma palavra, pelejei muito aqui, né, mas batalhei muito para fazer entender as duas empresas, né, que eu trabalhei, e uma que eu trabalho, né, uma que eu trabalhei e uma que eu estou trabalhando, que não importa, gente, o estado de destino, o XML deve ter o número da FCI que dá sustentação para essa ST usada na NFE. Tá? Então, deu 1% tal de importado, tal, você quer correr o risco? É um risco teu, né? Porque é comum aqui nas empresas questionar assim, mas gente, eu não estou saindo dentro do estado de São Paulo, precisa ter FCI? Precisa. É estranho, mas precisa. Sabe? É porque na verdade, você manda essa informação para frente, né? Você manda essa informação. De repente, o cara vai revender esse produto, ele vai precisar da FCI lá na frente, ele não vai gerar FCI, mas o próximo precisa da informação, né? Sabe qual é o valor da multa para falta de ausência da CST e da FCI, quando deveria ter, dentro do estado de São Paulo? 1% do valor de face. 1%. 1%. Saiu com 4%, não informou FCI, ou informou CST errada, diferencial do imposto, mais multa de juros e multas do diferencial do imposto, mais 1% pela escrituração errada da nota. Por isso que eu coloquei essa caveira. Aqui reside do meu ponto de vista, reside o maior perigo. Porque é muito comum, eu já vi clientes que vieram falar com a gente, fornecedores que vieram falar, pô, vocês estão fazendo FCTAMO, e cara sustentar no braço
que eu só faço FCI, só devo fazer FCI, só devo quando a mercadoria sai com 4%. E a gente fala, não, cara, você está fazendo errado. Saiu com 7, com 12, com 4, com 18, tem que ter informação, né? Na verdade, Então, ele considera que nacionalizou o produto e que já era, né? Manda para que frente, já né? manda para frente. Então, é É. comum a gente encontrar esse tipo de situação, né? E aí Foi aonde que eu coloquei que na cadeia vai acabar na cadeia toda errada, né? Porque se ele faz, ele fala assim, não, eu desconsidero essa informação de FCI, eu não quero gerar, nacionalizo tudo, assumo o imposto maior e que já era. Toda a cadeia não vai se beneficiar e toda a cadeia vai ir a erro, né? Uhum. Exato. Então, exemplo. Toda nota que sair com 4% de ICMS, obrigatoriamente tem que ser feito o FCI ou não? Ou vai depender se ela vai estar na lista... Não, para ela sair com 4, você precisa ter o cálculo que dá sustentação, Cida. Você precisa ter o cálculo que dá sustentação. Depois eu vou te mostrar o cálculo e isso aí você tem que mandar para o Cefaz, e o Cefaz faz a validação, mandando para você o número da sua ficha. E mercadorias que saem dentro do estado de São Paulo. Você vendeu para um cliente dentro do estado de São Paulo, por exemplo. Você vendeu para mim, né? Um produto lá da Ritter, lá da Graf. E esse produto, ele tem conteúdo de importação, ele tem que ter FCI. Mesmo você vendendo para mim com 18%. Ah, tá. Não, sim. Mas aí tem que, na saída, tem que constar no XML ou eu posso simplesmente ter essa ficha guardada comigo? Não, é no XML. É obrigatório no XML. Obrigatório no XML. Ela não pode, ela não fica, ela é obrigatória e validada. Então ele sai lá, FCI, aí aquele monte de número que nem na nota fiscal, sabe? Validador de nota fiscal, aquele monte de número, eu vou mostrar um exemplo para você, aquilo tem que estar num campo específico do XML relativo ao produto. Então, você faturou 4 produtos na nota. Produto 1, ele saiu com 4, os outros saiu a 12. Então, tem um campo específico no XML dizendo que aquele produto tem a FCI daquele produto, a FCI número XYZ. Que até você pode pesquisar depois. Exatamente. É que, recentemente, eu fiz uma palestra na Câmara Suíça e o palestrante falou que não é necessário constar no XML, que eu posso ter essa ficha à parte. Se vier uma fiscalização, qualquer coisa eu demonstro para ele. Não precisa constar no XML. É por isso que eu fiquei na dúvida. Se você não fez no passado, existem... E quando você não faz no passado, o pessoal costuma fazer isso mesmo. Ó, recalcula o passado, né? E deixa o passado guardado. Por quê? Numa eventual fiscalização, numa eventual penalidade, você tenta argumentar, tendo um advogado, falar, eu cumpri a obrigação, mas eu não cumpri, eu só não coloquei XML. O pessoal tem tentado defender algumas autuações nesse sentido. Eu fiz o cálculo, eu tenho o cálculo, eu só não coloquei na nota fiscal. E aí o advogado tenta fazer nesse sentido, né? Mas a obrigatoriedade o número da ficha sair no XML. Eu posso só fazer uma contribuição sobre essa Claro, questão gente. Esse debate é muito útil não só para vocês, mas para mim também, viu? Não nesse caso, mas a circunstância, né? De defender junto, né? De não ter cumprido a acessória, né? Eu já passei por situações que alguns advogados, para entrar com algumas ações e tudo mais, fala isso, né? Assim, pessoal, eu falo assim de experiência própria. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você tem a obrigatoriedade de mandar no XML, a empresa opta por não mexer no passado, e caso aconteça alguma coisa, ela tenha memória de cálculo, aí eu concordo com a Cida, né, com o que foi colocado. Pessoal, o passado está aí, a gente não fazia, né, mas vamos montar memória de cálculo, ficar ok. Eu já vi isso em pedido de restituição do ICMS, né? Muito. Agora, daqui para frente, vamos fazer o correto. O correto é sair no XML? Vamos sair no XML. A empresa toma a decisão de não arrumar o passado dela, é uma decisão da empresa, que tem que estar ciente que pode ser autuada.
E aí vai ter que dar alguma sustentação para o advogado discutir, obviamente. Mas assim, se você sabe que tem um negócio que tem que ser feito, faça. Não faça memória de cálculo. Faça memória de cálculo, e isso tem que ser claro para toda a empresa. Porque às vezes a gente toma decisão no tributário, mesmo que você seja diretor, gerente, coordenador, não importa. Pessoal, tem essa situação, a gente está descoberto no passado, ou a gente retifica, né? Ou a gente fica quieto e tem memória de cálculo, caso a gente tenha que entrar com alguma ação. Exato, e já deixa o advogado sabendo. Exatamente, porque o que eu já vivi e acompanhei meus alunos, né? Assim, não é mentoria, porque eu não dou mentoria, mas os meus alunos é tipo mentor, né? Porque eles ficam me chamando direto. Muita situação desse nível. Do advogado, não, a gente faz memória de cálculo, não, pessoal. Tem que fazer, faz. E se não fez no passado, ou retifica, que é o correto, você ter paz de espírito, ou, no pior dos casos, não retifica e cria a memória de cálculo para quando vier a multa ser menor. A multa existirá, mas a multa vai ser menor. Vai ser menor, vai ser menor. Concordo em absoluto com você, Camila, absolutamente, 100%. Né? Então, talvez, Cida, talvez valha a pena revisitar o material que esse professor lá na Câmara Brasil-Suíça deu. Né? Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato. A gente está aqui para ajudar. Então, alguns erros que eu vejo de um fornecedor nosso aqui, que é um parceiro da gente, ele falou assim, eu faturo o Nordeste com 4, se faturar para o Estado de São Paulo com 18, deve ter... Então, se eu faturei para o Nordeste com 4, eu tenho que ter, e naquele mesmo e-mail eu faturei para o Estado de São Paulo, a minha FCI é a mesma. E o CST é o mesmo, iniciando com 3. Ele vai mudar o final, vai em vez de ser 00, 390, por exemplo. Tá? Então, mas o que mais me assusta é que o pessoal pensa que no Estado de São Paulo, como é tributado integralmente, não precisa ter a ficha, tá? E não é por aí. Muito bom. Vamos falar então do conteúdo de importação. Né? Então a gente já falou do CST, NCM, a lista CAMEX, LECIM e agora o conteúdo de importação. Então, peguei só um exemplo, a média ponderada das saídas. Aí esse cálculo é complicado, eu não vou me aventurar a fazer o cálculo hoje, talvez fiz um cálculo aqui, mas a gente pode até montar depois, professora Camila, uma noite só para a gente fazer um cálculo, 1 ou 2 cálculos. De práticas, né? Para o pessoal treinar, porque assim, o cálculo demanda realmente mais tempo, né? Ele manda informações, eu fiz um cálculo bem simples. Fiz 2 cálculos, fiz esse aqui, que já é um resumo, né? Então, por exemplo, você vai faturar o produto no mês 11, ó. Estou no mês 11, hoje é mês 11, 16 do 11, e vou faturar um produto. Legal. Aí eu vou lá, pego a média ponderada de todas as saídas, né, menos beneficiamento, do penúltimo mês da minha saída. Qual que é o penúltimo mês? 9. Então, peguei o produto 1010, ponderei as saídas sem ICMS, sem IPI, deu um preço net médio unitário do produto de R$ 49,60. Beleza. Aí eu peguei o valor das entradas com conteúdo de importação. Aí eu posso ter tido água para fazer o produto, posso ter tido açúcar para fazer o produto, posso ter tido nesse produto usado, aplicado, tá? Produtos nacionais, produtos importados, e eu identifiquei que o percentual de produtos importados dentro desse produto, no penúltimo mês também, é sempre no penúltimo mês, não é no mês da saída, tá? Foi R$ 26,80. Então, R$ 26,80, ele tem um conteúdo de 54,03% de conteúdo importado nesse produto, ok? Então, qual que é essa ST que deve ser usada para saída dentro do estado de São Paulo? Beleza, vou lá na lista, 54%. Eu venho aqui, ó, 300, né? 300. Mercadoria nacional ou bem com conteúdo de importação superior a 40 e inferior a 70. Dentro do estado, 300, fora do estado, 390.
Dentro do estado sai com ICMS integral e fora do estado sai com ICMS de 4%. Só que eu coloquei regular porque são operações regulares aqui da empresa na qual eu trabalho, né? Então eu faço uma FCI 300. O meu fornecedor cliente, quando ele receber essa nota fiscal lá, ele vai considerar 50% de conteúdo importado. Tem um range aqui que eu vou explicar para vocês depois. Tá? Então, eu já trouxe o número de chegada para vocês verem aqui. Ó. Isso aqui é o meu conteúdo importado. Então, eu tenho que ter o tracking, né? Ou seja, de como eu cheguei no 49, eu tenho que ter um tracking de como eu cheguei no 26 para chegar no conteúdo de importado para dar base. Ok? Cheguei no meu conteúdo importado. Aí lá no meu conteúdo importado, eu peguei esses exemplos do próprio Cefaz. Né? Embora esse exemplo aqui é um exemplo numérico que eu bolei, que eu criei aqui, que eu não posso usar, e nem esse produto é da empresa, a gente não tem esse produto. Isso aqui está lá no manual do Cefaz, da FCI do próprio manual do Cefaz, tá? Então, o teu sistema, o teu software, ou você pode digitar, tem empresas que não fizeram software, tem muito poucos, eu conheço uma empresa que ela faz na mão, a mocinha lá entra e ela faz o cálculo Excel, faz na mão, porque é um ou outro produto por mês que tem conteúdo de importação. Então, ele faz o cálculo lá, o próprio Cefaz dá condições de você fazer o cálculo. O Cefaz, é só uma pergunta, o Cefaz, ele faz o cálculo? Ele faz, mas se você pedir, ele tem lá uma ferramenta que ele faz o cálculo para você. Ah, tá, Você porque faz, no meu não, caso... ele faz esse cálculozinho aqui, ó, o básico, tá? Na Uhum. verdade, ele faz isso aqui, ó. Ele não É vai que- atrás de conteúdo de importado, do lista de produtos, e não vai atrás de tudo isso, tá? O que Cuidado. acontece hoje? O contábil não, o pessoal de estoque que me passa esse valor das médias, tanto do valor das entradas quanto a média de saídas. Certo. Aí aqui para você chegar nesse percentual, você divide um pelo outro, é isso? Isso. Ah, tá. Eu dividi 26,80 por 49,60. Ah, tá. Né? E aí você tem um produto só, você não precisa de sistema. Aqui a gente faz sistema, que tem vários produtos. Aí você dá as informações de GTIN, NCM do item, o GTIN, código da mercadoria, né? A descrição da mercadoria, unidade de medida, valor da saída unitária estadual, valor da saída da importada do exterior, né? Ou importado, conteúdo de importação. Clicou lá, pum, ele vai gerar o número, ele vai gerar uma FCI aqui, ó, que você faz poesia em amarelo, para ninguém ficar usando esse número, né? Uhum. Aí esse número que vai lá no teu XML. Você vai incorporar lá dentro do teu XML. Tá? Tem o manual do Cefaz também. Oi. Só um parênteses aí. Tem que tomar muito cuidado com esse programinha do Cefaz. Cefaz, que é o seguinte, quando ele coloca total das saídas, a pessoa pode entender que é só o valor da nota ali que está saindo, como o valor da nota que está entrando, e não é, Não é a é. média ponderada. É a média ponderada. Eu vou explicar isso na frente. Eu vou bem. É que eu vou assim, como eu falei, Cláudio, né? Sérgio? O Sérgio. O cálculo, ele é o mais complexo de tudo, né? Você tem duas coisas complexas. Primeiro, entender que tem que olhar para a tua saída e tem que olhar para a lista Camex. Incorporou isso, depois o cálculo ele vem fácil, mas ele vem fácil aqui. Vamos começar pela parte fácil, depois a gente vai mergulhar ele mais completo. Então, basicamente é isso. Como ele pontou, e aí tem um detalhe, né? É sempre o penúltimo mês das saídas, é sempre o penúltimo mês das entradas. E se você não tem saídas? Aí depois a gente vai falar isso com mais detalhe. Bom, beleza. Isso está no manual do Cefaz, eu vou passar aí para o pessoal da escola, e vocês, eles repassam para o grupo. Beleza. Eu coloquei aqui, gente, ó, calculando o CI, conteúdo de importação. Exemplo simples, muito simples, tá? Para a gente começar a entender como é que faz. Então, total das saídas ponderadas do no penúltimo mês de cálculo. Eu estou no mês 11, penúltimo mês.
penúltimo mês, 10. Antepenúltimo, né? Ou sempre pode pensar assim, 2 meses para trás, tá? Ajuda também. Para fora do estado, sem ICMS e IPI, né? Atenção, tem outras variáveis a considerar. Este exemplo é simples, tá? Por isso que eu acho que vale a pena depois a gente fazer um bate-papo só para falar de cálculo. Total das entradas sem ICMS, IPI, antepenúltimo mês, em variáveis, né? Por exemplo, se você não tem entrada lá, como é que você vai achar a última entrada? Você vai voltando. O teu sistema tem que voltar, você tem que voltar. Atenção aos CSTs das entradas. Muita atenção aos CST das entradas. Então, vamos lá. O que você do fiscal, você tem que saber disso aqui. Não tem jeito. O que é o Bill of Material, ou a lista de materiais do teu produto? Então, eu peguei um exemplo simples aqui. Peguei uma garrafa de água, código 1010. Para ela ter para ela ser um produto elegível a cálculo de conteúdo de importação e ficha de conteúdo de importação, ela tem que estar na lista ou não tem que estar na lista? Não sei. Faz a pergunta novamente. Para esta produto, essa NCM, você vai procurar lá a garrafa d'água primeiro, vai discutir com o teu vendas e com a tua engenharia, se essa garrafa d'água tem similar ou não similar? Não. Não é teu departamento de vendas, não é teu departamento de engenharia, nem é você que vai decidir se ela tem similar ou não tem similar. Você vai pegar a NCM da tua garrafa, que você vende. Eu vendo uma garrafa cuja a NCM ela é 70, 10, 90, 21. Olhei na lista, 70, 10, 90, 21, ela tem similar nacional. Portanto, ela é elegível de se calcular o conteúdo de importação. Você é obrigado a calcular, você é obrigado. Se ela não era, você troca o NCM e faz ela ser. Esse é um risco. Aí você pode se complicar com o IPI e o I. Aí, esse produto ele tem uma lista de materiais. Aí sim, a tua engenharia tem que dar. Ele tem uma lista de materiais. O subitem 1010A, que é a tampa, 1010B, que é a garrafa de vidro de 300 ml, e o 1010C, que é o rótulo com logo. Ok? Você só vende a garrafa, você não põe água, você não faz nada. Você só vende a garrafa para Platina Águas lá. Ok. Então, a tampa, você comprou de um terceiro aqui no Brasil. Essa tampa, você comprou, ela é uma NCM XPTO, veio para você com CST 300. CST 300. Né? Valor sem ICMS e IPI desta nota fiscal, da última entrada, da antepenúltima entrada, foi R$ 8,00. CST 300. O que fala CST 300? Mercadoria ou bem de conteúdo de importação superior a 40% e inferior a 70%. Quando você cair aí, você não vai ter que ir lá no Cefaz, olhar, abrir o que o cara falou, que tinha... abrir aqui que o cara, no caso, eu mesmo falei que tinha 54%. Não, você não vai fazer nada disso. Você vai, CST 300, entre 40 e 70, você vai considerar 50%. 50%. Você vai dizer que, você vai informar, você vai considerar que 50% dessa tampa é importado. 50% de R$ 8,00 é R$ 4,00. Beleza? Opa, R$ 4,00. Aí, você foi a garrafa. Próximo item do Bill of Material, da sua lista de materiais. Próximo item, garrafa, CST 500. Opa, o que tem no CST 500? 500, mercadoria, ou bem o conteúdo de importação inferior ou igual a 40%. Se ele é inferior ou igual a 40%, você fala assim, considere conteúdo de importação igual a 0%. Aí você vai 0. 0% de R$ 10,00 é 0. Conteúdo de importação deste item é
Zero. Rótulo. Conteúdo de CST 800. CST 800, ele fala o quê? Acima de Mercadoria 70%. acima de 70%. Acima de 70%, você fala, considere 100% importado. 100%, né? 100% importado. Ok? Então, 2,50. Quanto você tem de conteúdo importado nessa material, nessa garrafa? R$ 6,50. Ah, mas eu gasto nessa garrafa R$ 20,50. Tá? Beleza. Vamos aumentar esse exemplo assim, não, eu sou a Platina, eu vendo a água. Eu compro a água aqui, filtro, pego na mina e vendo. Ah, então, eu peguei essa água lá, Mercadoria Nacional tributada integralmente. Peguei essa água numa instância, ela é 00. Peguei essa água numa instância lá em Minas, chegou aqui, né, eu peguei numa instância, não vai mudar nada, porque ela veio 00, então o conteúdo importado é 6,50. Peguei as vendas médias móveis ponderadas, as vendas médias móveis ponderadas do mês 9, sem ICMS e IPI, que me deram R$ 9,00. Esse conteúdo, então, representa 72%, essa mercadoria tem 72% de produto importado, de conteúdo de importação, de conteúdo importado. Aí você vai fazer a sua saída, vai escriturar, colocar o nome NCM da garrafa, vai colocar a descrição do produto, IPI, PIS, COFINS, tudo mais. CST, 72%, você tem que ter uma CST de 800. A CST vai sair 800, aqui, 800. Dentro do estado vai ser 800, a 18%, fora do estado vai ser 800, 890, 4%, para norte e nordeste, e sul e sudeste. Tá? E aí você fechou. Fechou, é um produto só, sobe manualmente. Sobe, faz o protocolo, não demora 5 minutos, você faz, devolve para você, devolve o número da nota, você emite o número da FCI, você emite a nota com esse número nos seus XMLs. Com muitos produtos, você tem que ter um sistema, né? Aqui nós temos o sistema, então todo o dia, antes do faturamento, a menina checa as FCI, se já foi calculada. Como estamos no dia 16, muito provavelmente, a grande maioria já foi calculado, né? Ou não foi, saiu, amanhã vai sair um produto que não saiu faz tempo. Ela calcula tudo de novo, o sistema faz o cálculo e a gente manda isso pela mensageria, como se fosse transmitir nota fiscal, tá? A título de curiosidade, Marcelo, você faz a FCI todo mês? Uma vez por mês? Você faz semanalmente? Só curiosidade. A gente, geralmente, o que a gente faz? A gente faz no primeiro dia do mês. Eu pego com o pessoal do comercial, o que eles vão faturar no mês? A lista do que eles vão faturar. Tá. Todo dia Já primeiro, tem a previsão de venda. o pessoal do CS fala assim, ó, esse mês aqui nós vamos faturar esses produtos. Aí a gente roda a ficha FCI. Se eu já tenho, olha só que interessante, geralmente você vai ter 3 fichas FCI e não vai mudar mais. Porque você concorda que a média ponderada aqui, por exemplo, quando a gente for falar de janeiro, pode mudar? Sim. E quando você for falar de janeiro, você vai ter que buscar novembro. Ok. Quando você for falar de fevereiro, você vai buscar dezembro. Quando você for falar de março, você vai buscar janeiro. Certo. Muito provavelmente, ao longo do tempo, você vai ter as 3 saídas. Você vai ter uma FCI de 300 para o mesmo produto. Uma FCI de Tá. Não, 500. aí também entra no negócio do prazo dela também, não é? De validade dela. Aí você entra no negócio do prazo da validade, que ela é indefinida. Né? Porque quando você informa 300, tem que estar falando para o cliente assim, ó, essa saída está saindo com 300, com 50% de importado. E assim sucessivamente, entendeu? Uhum. Mas o que nós aqui na prática nós fazemos? Customer Service, dá para a gente que você vai faturar. Customer Service já manda, a gente calcula tudo, já tem ficha? Não tem? Sobe para o Copaz, manda e coloca no cadastro do produto. Entendi. Tá?
Aqui é confidencial. Se eu de não repente digo chegar qualquer algum produto que não tinha calculado, ele aponta para você o seu sistema? Aponta. Ou de qualquer forma você calcula? Não, ele aponta. Eu Ah, soltei lá, ele aponta, ó, o sistema não foi calculado. Ou ele aponta, tem conteúdo para cálculo incorreto, reveja a nota fiscal número no cliente tal. tá. Né? Por exemplo, a menina que dá entrada na nota não informou SST. Acontece. Então ela está dando cadastro, nota fiscal de entrada. Então ela deu entrada, por exemplo, aqui na garrafa. E ela pulou SST. Aí o sistema critica, fala, olha, a garrafa, a compra da garrafa, na nota fiscal número tal, tá sem CST, eu não consigo calcular. Aí a gente pega... É difícil até ter uma situação assim, porque você já entregou os SPEDs, entregou as obrigações que tinha que Exato. ser 2 meses atrás, né? É difícil. É difícil. É difícil, mas acontece. Às vezes acontece. Como Às vezes, todo bom sistema, né? é difícil. Mas, como foi um assunto muito crítico aqui na companhia, né, nas companhias, a gente já tá bem calejado, sabe? Ô Marcelo, como a Oi. gente está próximo já de encerrar, Tá. depois, se o pessoal vê a necessidade, a gente faz uma aula só de cálculos, né? De cálculos. A gente vê isso. Tá, legal. Então, gente, ó, vamos reforçar o mais importante. Primeiro passo, Max, STs, entender STs. O cálculo ele é complexo, mas você entendendo aqui, a gente consegue fazer o cálculo numa boa, tá? E aí a gente faz uma aula só de cálculo, tá? A gente pega 2 exemplos aqui, muda os nomes aqui, organiza direitinho, a gente faz uma aula só de cálculo, tá? O site da Lista Comex, vocês encontram no governo, tudo que está aí. Tudo que eu falei agora, de CST e tudo mais, tá todo nesse portal do Cefaz, está muito bom esse portal, eu gosto muito, né? Então, tudo sobre FCI, serviços, download, legislação, perguntas frequentes, o manual está lá, né? O manual da FCI está lá, a lista Comex você vai encontrar só aqui nesse site. Então, como fazer o cálculo, tá todo nesses boxes aqui que você vai encontrar nesse link aqui, ó. Esse material, pessoal, depois vai ser enviado para vocês junto com o certificado de participação, tá bom? Ó, para você, o teu pessoal de TI baixar a versão do validador, como, fazer o download do programa, enfim. Essa parte do Cefaz aqui do nosso estado está muito bem montado, tá? Então, deixa eu sair aqui, peraí. É isso, gente. Espero ter ajudado e não confundido, né? Mas é complicado mesmo, né? Foi ótimo, Marcelo. Nós que agradecemos você ter aceito o nosso convite, né? Foi bacana, a gente manteve aí os nossos alunos. Eu quero convidar todos para a nossa próxima aula dialogada do mês 11. Essa aula vai ser tudo sobre microempreendedor, vai ser com uma especialista, vai ser super bacana, como tem atualizações. Ela é especialista, ela não é de São Paulo, ela é do Nordeste, a gente está diversificando bastante aqui. E no mês que vem, na nossa aula dialogada, eu vou trazer um conselheiro do CARF, para ele explicar para a gente a atuação do CARF, ele é conselheiro, como é que, poxa, a gente entra com as ações, como é que o CARF decide, né? Quais são os critérios para a gente? Não vai ser uma aula doutrinária, como essa que eu trago para vocês, vai ser realmente um conhecimento, que a gente não tem muito acesso ao CARF, né? Mas os advogados, eu acho super importante a gente entender como que o conselheiro do CARF vai ali aprovar, não aprovar, admitir ou não admitir, porque a gente que produz prova, né, o advogado pede pra gente, então, pra gente vai ser super interessante. Se vocês tiverem temas, vou colocar aqui o link da inscrição, se vocês tiverem temas, acho que todos aqui têm meu WhatsApp, me chamem, aguardem o certificado, vai por e-mail, a aula de hoje também. Marcelo, nosso convidado, muito obrigado por ter aceito participar do nosso projeto. A Márcia nem se fala. E todos os alunos também, muito obrigada. A gente passou um pouquinho da nossa aula, mas foi
Ótimo. Vou trazer o Marcelo mais vezes. O Obrigado. Marcelo é sensacional. E é isso, pessoal. Se tiverem algum comentário, vou pedir para a gente fazer a nossa foto, para a gente publicar nas redes. Marquem lá nas redes para mais pessoas conhecer o nosso projeto. É um projeto gratuito, conhecimento de qualidade, profissionais disponibilizando seu tempo. Eu estou no trabalho aqui, ó, podem ver, Marcelo também, mas no intuito de colaborar com o nosso crescimento profissional, que a área fiscal não é fácil, né? Vamos fazer a fotinho, Mar? Bora lá. Vamos, obrigada a todos vocês que Vamos, Camila. participaram. Eu estou aqui, na verdade, debatendo aqui para tentar deixar todo mundo numa tela, mas se o pessoal conseguir fazer, legal, acho que eu consegui aqui, vamos ver. Não sei se vai aparecer todo mundo. É só um pouquinho. Quem quiser fazer e marcar a gente também fica à vontade, tá, pessoal? Eu tô contra a luz aqui, tá ruim a... Bora Eu não sei lá. fazer, vou só bem... Olha, eu coloquei, Camila, nos comentários o meu celular, para o pessoal, porque teve algumas pessoas que entraram com o link direto da aula, eu acho que não passou pela inscrição, então talvez eu não tenha esse controle para mandar o material. Então, pessoal, pega lá rapidinho o meu celular e manda, oi, Márcia, que daí eu já encaminho o material da aula, tá aqui no chat, tá? Vocês vão receber o material da aula e também o certificado. Então, vai estar tudo direitinho. Eu vou colocar aqui o meu Instagram e o do Marcelo também, para vocês seguirem a gente. Quem não tiver os nossos contatos, podem chamar a gente nas redes que a gente adiciona. E espero vocês na nossa próxima aula, dia 30, tudo sobre o MEI, e a aula de dezembro, um bate-papo com o conselheiro do CARF, que a gente está ficando importante, está trazendo Muito chique. A gente está trazendo os melhores especialistas e a gente se vê até a próxima aula. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Fiquem com Deus, um bom descanso. Obrigado, gente. Bom trabalho, bom descanso. Obrigada, tchau. Obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.